Vamos lá, boa noite todo mundo aí, mandem notícias se está tudo certo. Estamos aqui mais uma vez hoje pela Marcha Virtual pela Ciência, não é, Kelly? Uma parceria aí com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Regional Santa Catarina, e o projeto de divulgação científica que eu coordeno, Ciência da Ciência. Isso mesmo, professora Muriel, professora Jaqueline Conceição, um prazerzaço, né, fazer parte desse debate. É, Hoje a SBPC-SC está promovendo, né, diversas atividades no estado, são 19, em específico lives, né? Este ano a marcha pela ciência ela está acontecendo virtualmente por conta do atual contexto da pandemia. Então, nós temos atividades o dia inteiro e duas em específico, contando com o apoio do público em geral, que seriam as hashtags no Twitter, que é hashtag Pacto pela Vida, hashtag Fique em Casa com a Ciência e hashtag Marcha pela Ciência, Marcha Virtual pela Ciência. Então, que as pessoas participem, possam justamente chamar a atenção, né, da importância, né, que a ciência e as variadas, né, formas de ciência têm para justamente a organização do coletivo, né, a solução, por exemplo, do que a gente vem passando, como hoje a pandemia, né, esse tatear a própria vivência humana. Então é um prazerzão estar aqui e dividir o espaço com vocês duas. Valeu, Kelly. Então, vou apresentar a nossa convidada ilustre especial, que somos fã, Jaqueline Conceição Silva, seja muito bem-vinda. Vou fazer uma breve apresentação e já te passo a palavra, tá? Eu conheci a Jaqueline Conceição porque eu sou muito fã da Rita Von Hunt e eu acompanho o Tempero Drag já faz um tempo e eu vi um vídeo. E aí eu fiquei sabendo um pouco mais da sua história, e foi assim que eu conheci o coletivo de Jeje. Então, para resumir um pouco, a Jaqueline ela é fundadora do coletivo de Jeje e da Casa Preta. E, não sei, depois me corrija se eu estiver errada. E ela estuda feminismo negro, ela é pesquisadora, ela é educadora, ela faz parte do programa de pós-graduação em antropologia aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E está morando agora aqui em Floripa, então isso é uma aquisição muito boa aqui para a ilha. E estamos bem felizes com o teu trabalho, então, por favor, fica à vontade. O tema de hoje é vamos falar sobre a produção de racismo no Brasil. Então, mais do que nunca, eu acho que é mais do que hora de falar mais sobre o assunto, na verdade. Então, por favor, Jaqueline, sinta-se em casa, seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço muito o convite. Eu estou muito feliz de estar entre mulheres tão queridas, tão afetuosas. Isso é muito importante. Acho que, independente da pandemia, a afetuosidade é uma coisa muito importante. Bom, eu sou de São Paulo, eu sou da Brasilândia, que é uma comunidade no extremo norte da periferia de São Paulo, e num dado momento eu cansei de tudo e vim para Floripa. Não aguento mais São Paulo, vou embora dessa cidade. E já conhecia a Floripa e decidi vir morar aqui, e aí as coisas foram meio que acontecendo depois disso. O DIGEGE, hoje ele é um instituto de pesquisa racial e de gênero, ele surge em 2014 como uma resposta minha, enquanto pesquisadora, enquanto educadora, para os mecanismos de racismo dentro da universidade, como uma forma de encontrar um espaço de produção de conhecimento a partir das narrativas. Não vou usar a expressão lugar de fala, porque eu não gosto dela, mas eu prefiro a ideia de narrativa, porque narrativa é uma coisa que a gente constrói em conjunto com os outros, né? É uma experiência que ela se dá com os corpos, entre os corpos e pelos corpos. E ele surge desse desejo. Hoje a gente tem 6 anos e a gente já cresceu e tem uma diversidade de atividades e de pesquisadores reunidos em torno dos nossos trabalhos, que acontecem a maior parte dele na modalidade EAD. Então, a gente já trabalha com educação à distância, com ensino virtual desde 2016. E esse ano, bem na semana que foi o boom da pandemia no Brasil, a gente vai fazer a inauguração do espaço físico aqui em Floripa, que a gente chama de sede nacional, porque a gente está em vários lugares do Brasil, em vários lugares do mundo, atuando com oferta de cursos presenciais, à distância, com rodas de feminismo negro, e que fica ali na Trindade,
pertinho da UFSC, ali da rótula do Direito, ali na Lauro Linhares, e que é a Casa Preta, ela é um dos projetos que a gente tem, porque a gente tem 4 plataformas virtuais, a Nicanda de Feminismo Negro, a Cucala voltada para professores sobre cultura africana e afro-brasileira, a Intié sobre educação indígena e a IFA voltada para empresas, para discussão de racismo e sexismo, tendo esse recorte de raça e gênero como lugar de interlocução, e a Casa Preta é nosso espaço físico, presencial aqui em Floripa, e aí na programação tem grupos de estudo, então a gente tem 4 GTs, 4 grupos de trabalho, um sobre teatro, um sobre feminismo negro, um sobre direito e um sobre literatura, pensando a produção dos intelectuais negros nesses campos, a oferta de cursos, a seminários que estão na programação que a gente meio que tem moldado, né, para esse mundo virtual. Eu sou pedagoga de formação, trabalho com educação já há muitos anos, comecei trabalhando com educação social, e trabalho hoje com esse lugar da formação continuada e da formação de lideranças comunitárias, lideranças negras, e sou mestre em educação, fiz na PUC em São Paulo, e aí acho que até a ideia desse tema de vamos pensar a produção do racismo no Brasil vem das minhas experiências enquanto acadêmica dentro da universidade, de compreender que o racismo ele não brota da parede, ele não sai do chão, ele não cai na chuva, muito pelo contrário, ele é produzido e fabricado sistematicamente dentro dos espaços de poder no Brasil, e sem sombra de dúvida, a universidade no Brasil é um espaço de poder importante, não só para a produção e a manutenção do racismo, mas principalmente para a quebra e para a criação de processos, formas e estruturas para o fim do racismo. Junto com esse formato de produção de conhecimento, junto com o formato de como se pensa a ciência no Brasil, tem toda uma construção do que a gente chama de racismo. Desde o racismo científico, no começo do século passado, até a própria estrutura mesmo de funcionamento dos espaços de poder dentro do Brasil, e a universidade é um lugar importante para ser questionado, e é um lugar... E eu acho que foi o primeiro lugar que, de fato, isso começou com as políticas de ações afirmativas nas universidades. Então, acho que é um pouco disso que a gente podia falar hoje. Muito bom, muito bom. Tem alguma colocação para falar, ou Kelly? Eu tenho algumas perguntas, mas eu vou deixar à vontade, vamos lá. Não, então eu também, pois a professora já instigou na N questões, mas eu acredito que ela ainda ela tem um roteiro para apresentar, então eu deixo para depois, porque senão eu vou invadir a própria fala dela. Sim. Eu gostaria que, Jaque, uma pergunta, assim, se não deve estar no teu roteiro, mas sinta-se à vontade para não responder isso agora ou mais para frente. A questão que você falou das ações afirmativas, né, que foram muito bem-vindas, eu considero até bastante atrasadas, né, para o contexto do Brasil, assim, mas hoje nós temos profissionais formados, as cotas ajudaram, um pouco, eu acho, tem que mais ainda tem que ser feito, mas você você acha que o quanto a gente ainda pode melhorar comparado ao que a gente tem hoje? Agora, eu acho um privilégio, eu estou perguntando isso porque eu considero muito importante o trabalho no coletivo, porque olha só que interessante, você já tem a experiência de trabalhar com as plataformas digitais como coletivo, e agora a gente está numa pandemia. Então, agora, para mim e para a Kelly, isso é novo, essa questão, a experiência de fazer live, de se comunicar de outra maneira. Para você já é um pouco mais confortável. Então, me fala um pouco mais sobre isso, como que você vê o coletivo atuando de agora em diante, considerando tudo que está acontecendo no momento, assim. Desculpa, não sei se ficou muito claro. Não, ficou. Eu acho que tem duas coisas que a gente tem que pensar, que primeiro, que por mais que no Brasil a cultura do ensino à distância cresça, a educação à distância no Brasil é um dos mercados que mais cresceu nos últimos 20 anos. Tanto a oferta de cursos de graduação totalmente online, inclusive por universidades federais, por universidades públicas,
Nossa, toda a bagunça do meu quarto está aparecendo, que maravilha. É a vida como ela Me toquei. não dá nada. A vida como ela é. E é porque aqui é o lugar mais tranquilo da casa, porque lá na sala, as crianças, a cachorra é o caus. Não, de Então, boa. por mais que a questão do EAD cresça muito no Brasil, inclusive tem universidades públicas que oferecem, como a Universidade Aberta do Brasil, que é um projeto das universidades federais, feitos durante a gestão do governo Lula, justamente porque o EAD, o ensino à distância, ele tem uma possibilidade de alcançar territórios que a estrutura física não consegue alcançar. E ele também pode possibilitar uma formação de qualidade para o seu público. Então, ele cresceu muito no Brasil. Mas ainda tem uma parte da cultura educativa do Brasil que está muito centrada na figura do corpo e na figura do professor como detentor do conhecimento, e aí, de novo, né, brincando com esse paralelo da produção do racismo como uma espécie de produção cultural, e a escola, a universidade são marcadores importantes dessa forma de produção, né, do racismo no Brasil. Esse conhecimento centrado no corpo do professor, dessa experiência corporal, mas não a experiência corporal do contato, do lúdico, da interação, a experiência controlar coercitiva, do controle, que a sala de aula supostamente nos dá essa impressão, né, principalmente na educação básica, mas não muito diferente no ensino superior, faz com que as pessoas, na grande maioria das vezes, tenham uma compreensão do ensino à distância como se ele tivesse uma possibilidade muito menor de formação ou de intervenção. Somado à forma como a gente pensa a educação no Brasil, que ainda é essa concepção tecnicista, tradicional, do professor como detentor de saber, o aluno como aquele que recebe o conteúdo. Se fala muito de práticas construtivistas, por exemplo, onde a criança é o sujeito cognoscente que produz o conhecimento e o professor é aquele que media, mas a gente tem poucas experiências como essa no Brasil. E aí a gente vê agora, nesse período de pandemia, por exemplo, as escolas tentando alinhar uma prática pedagógica à distância e insiste nesse formato de professor gravando aula e o aluno do outro lado assistindo, sendo que há várias possibilidades de trabalho por EAD que superam esse formato tradicional do professor ficar falando e o aluno ficar do outro lado tomando nota. Por exemplo, no DIGEG, a gente tem um trabalho que a gente chama de remoto. Então, o que é isso? A gente organiza o conteúdo de uma forma que o aluno, o participante, possa acessar o material no horário que ele puder, no momento em que ele puder, inclusive pelo celular, porque no Brasil a gente tem acesso muito grande pelo celular, principalmente nas regiões Sudeste, Norte, Sudeste, Nordeste e Sul, mas um acesso muito pequeno por computadores e tablets, e ele não precisa que ele tem que fazer a aula ao vivo, a aula é todo dia 7 horas. Porque o nosso público são mulheres negras que acumulam jornadas de trabalho, de estudo, de militância, de maternidade. Então, a gente teve que elaborar uma forma de trabalho que ela pudesse acessar o conteúdo dos textos, dos vídeos, dentro da rotina dela, e depois pudesse participar dos fóruns de discussão, e justamente porque para nós o que importa é essa troca de conhecimento. Então, a gente oferece um conhecimento teórico e ela traz um conhecimento a partir das experiências dela e a gente produz um outro conhecimento, que é esse conhecimento que vai propor a intervenção na realidade, na prática profissional, na prática política, na prática comunitária, que é essa mulher, ou esse homem, ou esse sujeito, esse indivíduo, essa pessoa desenvolve no seu cotidiano. E há várias possibilidades de pensar a educação à distância de uma forma que ela seja qualificada, mas como a gente tem uma cabeça muito fixa nesse modelo de educação tradicional, discursivo, do professor como centro, como a única possibilidade de aprendizagem, torna difícil a gente pensar outras maneiras. Só um exemplo bem rápido, a gente vai operar uma plataforma do DIGEG de feminismo negro na França, então a gente está desenhando, construindo isso em parceria com um coletivo de mulheres negras que fazem um trabalho de feminismo negro lá. Aí a gente foi fazer um estudo para entender como é que o francês lida com a educação à distância. E aí, por exemplo, eu descobri uma plataforma de conteúdos para crianças com aula de yoga. E aí a família, a mãe, o pai, o cuidador, bota lá o exercício e a criança faz em casa. Isso tem a ver com o traço cultural, de acesso, de inverno, de tempo frio. E uma outra experiência muito interessante que a gente teve no DIGEG o ano passado foi com comunidades em países de língua portuguesa no continente africano, principalmente Angola.
não só da procura dos nossos cursos, sobre formação para professores, principalmente, mas, sobretudo, da familiaridade que se tem dessa tecnologia lá, justamente pela questão do acesso. Então, é muito difícil levar toda uma estrutura para que se tenha uma sala de aula em determinados lugares, mas a tecnologia EAD, ela permite que essa estrutura chegue e você tenha, inclusive, um custo menor de, por exemplo, de execução de uma política pública de educação. E aí você consegue qualificar esse recurso. Para o Brasil seria fantástico, pensando na dimensão do nosso país, que é continental. Porém, a gente teria que pensar outras coisas que a gente não tem, como, dentre elas, a questão do acesso à tecnologia e alfabetização digital. As pessoas têm celular, as pessoas têm smartphone, mas muitas vezes não sabem usar o smartphone como um aplicativo de banco. A gente viu isso agora com o período da questão do auxílio emergencial. A dificuldade que as pessoas tiveram de acessar um aplicativo de banco, de fazer um cadastro, de acompanhar a informação. Isso tem a ver com a alfabetização digital, que no Brasil ela é muito precária. Tem vários estudos disso, porque há várias iniciativas de várias organizações que levam esse trabalho de alfabetização digital para comunidades distantes dos centros urbanos, mas eu acho que talvez a pandemia ajude a gente a pensar novas maneiras. Então, por exemplo, para mim que trabalho com formação de liderança de mulheres negras, eu tenho desde mulheres na plataforma, desde mulheres quilombolas, de quilombos no interior de Minas Gerais, até mulheres de coletivos no Uruguai, por exemplo, pensando na questão da mulher negra na América Latina, que estão em lugares diferentes, mas que na plataforma podem trocar informação, podem trocar conteúdo entre si, produções, indicações, e essa produção intelectual ela é muito importante, essa teorização ela é muito importante. E aí a gente desenvolveu, a gente aprendeu a trabalhar com elas a partir do que elas nos davam. Acho que esse é um pouco do desafio que está colocado para o Brasil hoje, assim, de como é que a gente pode usar a tecnologia, e aí não é só mudar a roupa, né? É mudar a casa inteira, mudar toda a estrutura do processo, para que, de fato, ela tenha resultados. Tipo, cara, meus filhos estudam na rede municipal de Floripa, é insano, eles precisam copiar do celular no caderno e copiar do caderno no celular. Sabe, assim, é cansativo para eles, é cansativo para mim, é cansativo para o professor, e tem infinitas. O Moodle é uma delas, uma das plataformas que é que a gente usa, mas há infinitas plataformas de conteúdo. E eu acho que também da nossa experiência do DIGED, se a gente tivesse centrado na opção dos cursos presenciais como nosso método de trabalho, como a única possibilidade que a gente chama de rodas de feminismo negro, a gente não teria o alcance que a gente tem de alcançar mulheres, por exemplo, no Pará, no Amapá, no Acre, no Maranhão, fora do eixo sul-sudeste. Então, o uso da tecnologia virtual para nós foi um aliado muito importante para alcançar esses lugares, esses espaços e construir essas narrativas locais com essas mulheres que estão produzindo saberes e fazeres. E isso acho que fez toda a diferença, assim, nessa trajetória que a gente tem nesses 6 anos. Muito legal. O Kelly não, o Jaque, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou sobre essa expansão, né, que o DGEG está acontecendo com o DGEG, eu acho lindo. Eu sei que vocês têm uma parceria em Frankfurt também, né? Agora fiquei sabendo da França, tem no Uruguai. Aqui no Brasil, você tem interesse? É bom aproveitar o espaço, né? Já que estamos falando aí de parcerias. Então, gostaria que tu me falasse os estados que você já trabalha aqui no Brasil e deixar aberto se você gostaria de fazer mais e mais colaborações no Brasil e comentar um pouquinho das suas parcerias internacionais também, porque eu acho que é relevante, né? Aproveitar esse espaço aqui para falar até onde já chegou e ainda até onde pode chegar, digamos assim. Entendi. Aqui no Brasil, para só encostar aqui a janela que o cachorro do vizinho tá bravo. Tudo bem. Mandar um recado aí para o pessoal, então. Entre 6 horas e 6 e meia tá rolando o tuitaço, então vai ali rapidinho no Twitter. Desculpa, aqui no Brasil a gente está em todos os estados, o DG já atua em todos os estados, a gente tem, claro, tem lugares que tem uma condensação maior, uma quantidade maior de pessoas participando das plataformas, mas aí a gente tem pessoas de todos os estados brasileiros participando das plataformas. Quando eu fui construindo o DGEG, eu fui entendendo um pouco qual era o meu lugar e o que eu queria. Então, eu não consigo, por exemplo, fazer um trabalho na ponta.
né? Eu não consigo ir lá na comunidade, formar a mulher presencialmente, lá na ponta, mas eu consigo fazer um trabalho que nos anos 90 foi fundamental para os movimentos sociais, que é a formação de formadores, né? Ou a formação de multiplicadores. Então, essa foi uma estratégia muito importante, e aí eu cresci militando nos anos 90 em movimentos sociais de base, de moradia, de educação, de mulheres, de cultura, de juventude, e esse trabalho de multiplicação de formadores, ele tem essa possibilidade de ramagem dele, que ele cresce, né? Então, ao invés de eu centralizar na minha figura a centralidade dessa formação, eu multiplico aquilo que eu sei de conhecimento para que outras mulheres tenham acesso e elas multipliquem com outras mulheres e assim isso se expanda para outros territórios e de outras maneiras. Essas parcerias fora do Brasil, elas acontecem muito desses encontros que a vida proporciona, de se esbarrar e de encontrar ali interesses em comum e a partir disso construir ações. A gente, por exemplo, na França, eu fui para lá no começo do ano participar de uma atividade em ocasião do assassinato da Marielle e do Anderson, convidada por coletivos feministas locais de Paris, e aí a gente descobriu que havia um interesse mútuo em desenvolver um trabalho conjunto de formação sobre feminismo negro, a partir da perspectiva de mulheres negras que estão aqui no Brasil produzindo conhecimento sobre isso. A gente tem no DGEG implicado muito com a ideia de uma narrativa única, ela é perigosa, porque ela cria a falsa ilusão de homogeneidade, ela silencia experiências e invisibiliza perspectivas. Então, a proposta desse trabalho, por exemplo, com esses coletivos na França, é justamente possibilitar que a produção de outras mulheres negras, das mulheres negras que estão dentro do DGEG produzindo sobre o feminismo negro e dos homens negros também, que a gente possa, e quando eu falo mulheres, são mulheres cis e mulheres trans, a gente possa levar essa experiência para lá e também trazer um pouco da experiência delas para cá. E a gente estamos nesse processo de desenhar essa plataforma que vai rodar lá em francês. Em Frankfurt tem uma comunidade de mulheres negras brasileiras muito atuante. Aliás, o movimento negro na Alemanha, ele é muito atuante, ele é muito forte politicamente. A presença dele, desde a elaboração de políticas públicas até na execução dessas políticas públicas, raciais ou não, ele é muito presente, é muito ativo. Eu fui lá em 2018, depois fui lá o ano passado de novo. Em 2018, eu fui a convite dos movimentos locais e da ONU para participar de um encontro do movimento negro alemão, promovido pela ONU, e pelo movimento negro local, em comemoração ou em ocasião à década de afrodescendente da ONU, que está acontecendo ainda, a gente ainda está dentro desse marco, e foi bastante interessante, não só ouvir as experiências da juventude negra na Alemanha, de empreendedorismo, de produção de conhecimento, de produção de arte, de produção de estética, como conhecer essa história, que para mim ela foi nova, né? Imaginar todo o processo de repatriação das colônias alemãs no período do nazismo, depois todo o processo de retomada dessa identidade alemã também por parte desses sujeitos, e inclusive o modelo de gestão da Casa Preta, porque nós somos autossuficientes, não. A gente é autofinanciável, a gente se financia com a venda dos cursos, foi inspirado numa experiência que tem em Berlim, chamada Bantu House, que é um espaço de gestão colaborativa de uso interdisciplinar por um grupo de jovens afro-alemães, né, jovens negros, que tem como objetivo fomentar a cultura banto dentro de Berlim, a partir de ações de divulgação da produção de conhecimento, da produção cultural, das etnias banto, né, dos países que têm etnia banto e das pessoas da etnia banto que estão em Berlim, na Alemanha. Então, a Casa Preta também, ela é muito do que eu conversei com esses jovens, e entendi com eles esse modelo de gestão e trouxe para poder, fiquei com esse desejo desde 2018 e consegui criar isso aqui em Floripa agora, em 2020. Muito bacana, muito legal. Já que a professora Muriel, a professora me permite agora, depois dessa questão, eu gostaria que
de perguntar para a professora Jaqueline, justamente relembrando o que a professora Mariel trouxe, de que eu também assisti lá no programa da Rita, e eu acredito que seja isso que a professora tenha tocado de início, né? A universidade é importante, mas aí a professora chegava a dizer o seguinte: não está nas paredes, não está no cimento, não está no espaço, mas está no espaço, né? Dentro dessa produção de racismo, o DGG vem nas estruturas, né? Bem alicerçados, e a academia é um espaço ainda totalmente racista. O DGG vem justamente numa contraproposta, justamente de trazer, lá naquele programa, a professora problematizava isso, né? Esses tantos intelectuais negras e negros que aí passaram e que, bem, na academia nem ecoam, né? Porque justamente existe uma hegemonia dizendo quem detém o saber de cada estrutura, né? Eu acredito que esse trajeto que a professora fez até agora, eu acho que é isso que me ecoa. Ainda, de fato, temos isso. Acho que se for vermos os programas, né, se a gente for ver os programas dos determinados cursos, ainda a gente vai encontrar dentro das ciências humanas uma problematização mais mínima, né, às vezes em relação à questão da historicidade afro. Eu gostaria que a professora pudesse problematizar esses outros saberes, esse processo descolonial ou decolonial, né? Tanto um quanto o outro. É isso que o DGG promove. E uma outra pergunta: as pessoas interessadas ao curso do DGG, a Casa Preta, me parece também, como a professora diz, né? Como a professora explicou bem no momento de inauguração, mas a Casa Preta pretende um corpo a corpo, por mais que sim esteja marcado, mas pretende, se não me falha a memória, mas tem quase 90 pesquisadoras, justamente, que têm essa interlocução direta na produção de saberes, né? Eu gostaria que a professora pudesse falar um pouco, então, dessa estrutura que, sim, está lá marcada até nesse cimento que está lá, porque o pavor do espaço, né, ainda cruel, e aí posso falar por experiência, no sentido de que, enquanto num curso de humanas, 5 anos, as poucas pessoas pretas ou que se diziam do movimento negro eram de fora, né, do próprio laço da cidade, com a cidade, etc., e nem do Brasil. Tinham até, inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer uma alemã que veio de lá justamente em sanduíche, etc., e estava fazendo a cadeira também de estudos afro comigo no momento. Eu gostaria que a professora pudesse dizer isso, esse contraponto que vem os DGs justamente a promover esses outros laços com esses outros saberes, né, que são tão legítimos quanto. Quando eu falo de que a universidade é um espaço que produz o racismo, tem desde a questão da escolha dos intelectuais, das intelectuais que a gente lê, né, da legitimação. Eu lembro que numa das aulas no doutorado em antropologia, a gente estava discutindo os clássicos, e eu fazia uma crítica muito forte em relação do porquê que eu tinha que ler um cara que morreu, que escreveu há 130 anos atrás. Por que ele é um clássico até hoje? E aí o professor me devolveu a pergunta de quem faz os clássicos. Eu falei, a gente? A gente legitima quem é clássico, né? Não é... Ele falou, não, o clássico é clássico pelo valor da produção dele. Eu falei, então, mas se é a gente que lê a produção do cara e a gente vai dizendo que ele é clássico, é a gente que legitima o que é clássico. E os clássicos, na maioria das vezes, são homens brancos. Por que será? Né? Será que é porque a maioria das pessoas que controlam a universidade são homens brancos? Porque tem uma ideia que está dentro da forma de produção de conhecimento no Ocidente, que é essa suposta separação da experiência. Então, por exemplo, vou tentar ser mais didática. Na antropologia, tem sempre a crítica de que o antropólogo da casa é o negro, periférico, o indígena, a mulher trans, que quando é mulher trans, vai pesquisar a mulher trans, é uma antropóloga da casa. Ela está falando da experiência dela também. Tem um livro clássico, um texto clássico de uma antropóloga clássica discutindo sobre isso. Mas não se problematiza que quando o branco, por exemplo, também está falando das suas experiências, quando a Margaret Mead vai pensar o gênero dos Estados Unidos, ela está falando das experiências dela de mulher branca. Ela também é uma antropóloga da casa.
Mas por a ideia de razão ser branca, né, isso não é questionado. Então, é como se o branco não tivesse experiência e só o sujeito diverso do branco tivesse experiência e isso tivesse que ser problematizado. Então, todas essas ideias que supostamente são neutras, são as ideias que vão dando base para essa construção do racismo e para essa continuidade do racismo, porque não questiona as próprias hegemonias, as próprias estruturas e as próprias experiências. A gente, por exemplo, eu como uma mulher negra, que pesquiso mulheres negras dentro da antropologia, sou o tempo todo questionada pelos meus colegas brancos que pesquisam população indígena sobre o meu suposto lugar de antropóloga da casa. Porque é essa a ideia, né? Mas, ao mesmo tempo, eles não se questionam por que eles, como pessoas brancas, têm que se enfurnar na vida cotidiana de pessoas que estão vivendo a sua vida num outro lugar. Então, é como se fosse natural que eles fizessem isso, mas, para mim, fosse algo que tem que ser muito desejado, muito lutado e muito conquistado. Isso também é a estrutura do racismo, porque demarca lugares, demarca poder, e demarca, principalmente, perspectivas. E a gente vê essa hegemonia dessa suposta experiência intocável, inquestionável e irrefutável, desde a educação infantil até o pós-doutorado. Isso perpassa toda a forma, porque a educação é nos lugares que a gente mais produz experiência e cultura, né? É difícil quebrar práticas culturais muito consolidadas, é preciso um processo de formação muito intenso para que os sujeitos consigam rever essas práticas culturais. E a educação é um lugar que, horas, consolida práticas culturais intensas, como, por exemplo, o controle do corpo. A escola é um dos lugares mais violentos com o corpo. Simbolicamente, desde das práticas de homofobia e de racismo e de transfobia e de xenofobia dentro do ambiente escolar, e do ponto de vista físico, porque obrigar uma criança de 6 anos a ficar 4 horas sentada num cubículo que é uma mesa e uma cadeira, é uma violência sem tamanho com aquele corpo em formação. Né, de obrigar ele a controlar a vontade de fazer xixi, o que ele pensa, o que ele deseja, essa é uma violência muito forte. O que eu estou tentando dizer com isso? E aí eu vou convidar a Angela Davis, que eu sempre convido ela, porque ela é fantástica. Esses mecanismos de controle do corpo, eles fazem parte da forma de produção da vida cotidiana no Brasil durante o processo da escravidão. O que é que foi a colonização do Brasil? Ela foi atravessada, né, mais da metade da história da civilização brasileira foi marcado pelo processo da escravidão, no primeiro momento dos indígenas, no segundo momento dos africanos. E todo o processo de escravidão tem a ver com esse controle rígido do corpo e a centralização não só do poder, inclusive do poder saber, né, do poder dinheiro, do poder conhecimento, do poder cultural, do poder religioso, na figura do homem branco. A gente está falando de uma prática cultural que moldou ou que fez parte de um modo de produção econômico que foi a escravidão, mas para Angela Davis, o modo de produção econômico é o traço fundante do processo civilizatório de qualquer sociedade, e ela vai fazer um paralelo, por exemplo, com a industrialização na Europa. E que ela vai dizer, né, a industrialização não só mudou uma virada do hábito, como modificou também a forma como as pessoas pensam e a forma como as pessoas, inclusive, sentem. Porque na modernidade, quanto mais racional se é num relacionamento afetivo, por exemplo, supostamente mais bem sucedido se é. Né? Não se mistura afeto e prazer, não se mistura afeto e trabalho, quando isso, na verdade, para os psicólogos, para os psicanalistas, é indissociável. Nós estamos o tempo todo imersos em desejo. Então, a Davis vai trazer essa reflexão para pensar a escravidão como esse modo de produção e vai dizer que todos esses marcadores culturais do que foi a escravidão nos Estados Unidos tão presente no modo de vida hoje nos Estados Unidos, e a gente pode trazer isso para o Brasil. Então, essa figura central, branca, do homem branco, como aquele que detinha todo o poder, e esses outros corpos o tempo todo controlado, a gente vê ele nitidamente, por exemplo, na escola e também na universidade, nesses marcadores desses lugares estão sendo reproduzidos. E isso é, como diria Althusser, violência simbólica. Não está elaborado na fala, mas está presente na produção dos corpos. É assim que se produz educação no Brasil. Desde a hierarquia dentro dos núcleos de pesquisa, desde a hierarquia do pós-doutor, do doutor, do mestrando, os professores, quem tem mais tempo de casa, quem tem menos tempo de casa, até dentro do fazer cotidiano mesmo ali, da produção de pesquisa, da relação do pesquisador com o campo dele, dessa suposta hierarquia que se tem, esse distanciamento que o pesquisador tem que ter do seu campo, essa neutralidade que é a produção de ciência. Todos esses mecanismos são os mesmos mecanismos que operam o que os estudiosos, o movimento negro, os intelectuais vão dizer do racismo estrutural no Brasil.
que é esse racismo que está marcado dentro de uma estrutura clara de funcionamento, de controle. O Brasil não é o país mais burocrático do mundo à toa. A burocracia também tem a ver com o controle do corpo. Então, na época do período da escravidão, os negros que transitavam nas cidades como escravos de ganho, trabalhavam para vários senhores, tinham uma carteirinha de trabalho que tinha ali o nome de todos os senhores para quem eles trabalhavam, e quando eles eram abordados pela Polícia Imperial, pelo Exército, por quem fazia ali a segurança, eles tinham que apresentar essa carteira de trabalho para dizer todos os lugares que eles trabalhavam e a carteira de identidade para dizer de quem eles eram dono, né? A quem eles pertenciam. Esses são mecanismos burocráticos de controle muito importantes, que são herança desse modo de produção escravocrata, que está presente não só na cultura, mas também na forma como os indivíduos funcionam. E esse racismo estrutural vai se produzir, se reproduzir, desde o acesso a políticas públicas, até a forma como as políticas públicas são executadas, e está presente na formação dos sujeitos que executam as políticas públicas e que pensam as políticas públicas, e por não ser algo que é sistematicamente dito, pensado, questionado, o racismo no Brasil ele tende a se naturalizar e parece que ele é uma sombra. Porque uma coisa é o racismo de alguém vir e falar assim, sua macaca. Ok, isso é inquestionavelmente racismo. Outra coisa é uma pessoa dizer assim, olha, numa sala de aula, com 30 alunos, você é o único aluno negro numa sala de mestrado, numa das universidades mais elitistas de São Paulo, lendo um texto do Bourdieu sobre escolarização, e o professor perguntar para você assim, então, quem aqui estudou na pior escola pública, não é, Jaqueline? E aí você pensa assim, opa, peraí, esse é um tipo de exposição que está diretamente atrelado não só à minha condição racial, mas sobretudo à minha condição econômica, porque se sabe que no Brasil, pobres são quase todos pretos. E tudo isso é tão simbólico que se torna real, objetivo, material, porque passa a fazer parte da prática cotidiana o elevador de serviço, o crachá para entrar no prédio, o quarto da doméstica, o fato da gente ter trabalho doméstico e se orgulhar de ter trabalho doméstico. Então, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava em Paris, por exemplo, é a quantidade de meninas brancas que aqui no Brasil teriam vida de classe média, que vão viver na Europa e trabalham como doméstica, porque é o que tem de trabalho lá, porque lá elas são imigrantes. E aí é muito interessante como o discurso do feminismo, nesse sentido, ele é rapidamente cooptado, porque daí não tem nada de degradante ser empregada doméstica, muito pelo contrário. Né? A quantidade de meninas que eu conheci brancas, que aqui no Brasil, se estudassem nas universidades públicas, teriam vida de classe média alta, que lá trabalham de doméstica, fazem 2 refeições por dia, moram em apartamentos de 9 metros quadrados, mas reivindicam o feminismo e a luta de classes, porque daí entende o que é feminismo, a emancipação da mulher e a luta de classes. Mas que aqui no Brasil, tranquilamente, teriam uma vida super confortável e seriam as hipsters do CFH. Tranquilamente. E nem se preocupariam com as questões de raça, com esses marcadores, e ergueriam as bandeiras liberais do feminismo, que é a questão da sexualidade, do amor livre, do aborto. Então, isso é experiência, né? Diria Marx e Lenin que o que forma o sujeito para a luta de classes não é a teoria, é a experiência, e a teoria só potencializa a luta dele. Então, lá na Europa, vivendo como imigrantes, em condições precárias de trabalho, sem falar o idioma, num país elitista como a França, elas entendem, e eu pude dizer isso para elas, assim, eu falei, nossa, eu estou chocada como vocês naturalizam o trabalho doméstico aqui. Eu jamais sairia do Brasil para trabalhar de babá na França. Jamais. Porque eu não sou babá nem no Brasil, você babá na França para quê? Mas para elas é algo completamente natural, e assim, é a luta de classes, a vida é difícil, porque realmente, né, é difícil. Agora, só uma coisa que a Maria falou um pouco antes sobre a questão das cotas. Vamos pensar que no Brasil o acesso universal à educação ele só foi possível a partir de 1996 com a última LDB. Até então, se não era legalmente proibido que pessoas negras e indígenas não pudessem acessar a escola, não havia no papel uma lei. A construção da política educacional brasileira de acesso à educação era marcada de uma forma que isso não era possível. Então, as escolas eram ofertadas nos centros urbanos, as escolas rurais eram muito distantes, não tinha toda uma preocupação com uma construção didática acessível, tinha a questão da língua,
no caso das populações indígenas. Então, a partir de 1996, como uma grande bandeira de vários movimentos sociais, a democratização do acesso ao ensino, tornando ele universal e obrigatório por parte do Estado, fez com que fosse possível que massivamente as populações pobres, pretas, quilombolas e indígenas pudessem ocupar as escolas. Então, na minha família, eu sou da primeira geração que pôde ir para a escola irrestritamente. Tinha escola no bairro, a gente podia acessar a escola, já tinha as políticas de alimentação, de material, de transporte, porque estão lá na LDB, porque estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque estão na Constituição, mas eu sou a primeira, não vou nem fazer o discurso de que eu sou a primeira da minha família a fazer faculdade, mestrado, doutorado, não. Eu sou a primeira da minha família, na minha geração, eu e a minha irmã, fomos a primeira geração de pessoas da minha família que puderam ter acesso irrestrito à escola. E isso é uma coisa, se a gente pensar do ponto de vista histórico do Brasil, a gente está falando de 25, 26, 27 anos, 30 anos. Isso é muito pouco tempo. Pensando nesse pouco tempo de acesso da população negra às escolas de forma restrita, porque para fazer faculdade, o sujeito precisa terminar o ensino médio. Né, não dá para pular etapa, então são 11 anos de escolarização que ele precisa passar dentro desse espaço. As políticas de cota foram muito importantes para corrigir essa defasagem desse processo histórico. Então, considerando todo esse atraso e considerando também o curtíssimo pouco tempo que isso foi acessível, a política de cotas ela tem um impacto muito importante, principalmente para a comunidade negra. Hoje a gente já tem médicos negros, engenheiros negros, psicólogos, dentistas, pedagogos, historiadores, antropólogos, geógrafos, fisioterapeutas, e isso é muito importante, muito, muito importante para o retorno para a própria comunidade negra, como forma de responder às demandas e às necessidades que a comunidade negra tem e que o racismo estrutural no Brasil silencia, não torna isso visível. Mas para a gente poder pensar num impacto mesmo profundo, vai pelo menos uns 100 anos. Porque daí tem a ver também com a permanência dessa população negra dentro da escola. Então, vamos imaginar que no estado de São Paulo, a cada 10 crianças que entram no primeiro ano do ensino fundamental, uma conclui o ensino médio. E metade chega à universidade. Né? Metade dessa uma chega até a universidade. Então, a gente precisa ter uma ação que ela tem que ser conjunta, ela tem que ser, ao mesmo tempo que a gente garante o acesso e qualifica o acesso ao ensino superior, porque todos os meus, não todos não, mas os alunos da graduação que eu pude ter no meu primeiro ano de doutorado como professora estagiária no estágio de docência, dá para dizer que 80% deles tinham dificuldade de acesso a material, a texto, acesso à alimentação. Muitos tinham que ter 2 trabalhos para poder garantir a vida em Floripa e poder estudar na universidade pública. Então, não é só acesso, é acesso qualificado. Ao mesmo tempo, a gente precisa também ter uma educação básica qualificada, porque daí a gente vai, ao mesmo tempo, aumentando esses 2 marcadores para que a gente alcance o nível de formação. E aí, acho que um pouco do que eu tenho tentado construir no DIEGE, e agora a gente está no processo de credenciamento com o MEC, para a gente poder ofertar cursos de licenciatura, graduação e pós-graduação, é que a gente consiga, para além de valorizar a produção dos nossos intelectuais, porque ela não é valorizada, então a gente tem os intelectuais do momento. Então, agora o momento é Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo. Só parece que só existem elas. Nenhuma mulher negra mais escreveu mais nada, a não ser elas duas. A branquitude escolhe 2 discursos que agrada, que eu chamo do gozo da falta, porque eles adoram a miséria, o gozo da miséria. Eles não gostam de Carolina Maria pela capacidade literária e estética dela, de modificar a forma como se produziu literatura no Brasil no período em que ela escreve. Que ela está falando de uma outra forma de escrita. E isso que é fantástico na produção dela, na capacidade dela enquanto escritora. O que a rapaziada gosta é o gozo da falta, é a miséria, a fome, a pobreza. Eu brinco que do ponto de vista da psicanálise deve ser para alimentar o ego, né? Então, assim, eu tô tão miserável nas minhas crises existenciais que tem alguém pior do que eu, então, nossa, eu tô bem. Eu brinco, só pode ser, não é possível. Mas mesmo assim, com uma gama enorme de mulheres negras, homens negros escrevendo, pessoas que estão vivas, que poderiam estar aqui falando, fica o tempo todo nessa retomada dessas mulheres, o tempo todo. E que são os intelectuais, os escritores da moda que a branquitude elege
e diz, agora são esses. Então, parte do nosso trabalho no DIGEJ é dar voz para a produção de intelectuais negros, que tem muita gente negra no Brasil produzindo sobre muita coisa, sabe, das ciências exatas à educação, passando pela filosofia, indo para a história, na química, enfim. E também, ao mesmo tempo, como é que a gente dialoga com esses intelectuais, com esses ativistas, com esses autores e autoras sobre os nossos problemas. E como a gente encontra a solução para os nossos problemas de educação financeira, porque a gente vive num sistema capitalista, a gente precisa saber usar dinheiro para poder viver e não fazer dívida, sabe? São coisas básicas que é ofertado para uma parte da população e que para outra parte simplesmente é negado. Educação, saúde mental, né? Educação emocional, sobre lidar com sentimentos, sobre como ser uma educação não violenta com os filhos, por exemplo, a saúde, educação cultural, artística, para entender sobre arte, sobre como os artistas negros produzem, o que a gente está fazendo, o que é estética negra, né? Colagem com corpo negro. Então, todas essas coisas são campos que a gente se ocupa no DIGEJ como forma de quebrar essa estrutura racista. Eu digo que é correr por fora. A gente está o tempo todo correndo por fora dessa estrutura e criando, sobretudo, um espaço de produção intelectual, como a Kelly falava, né? A gente tem hoje na Casa Preta 89 pesquisadoras e pesquisadores negros daqui, de Floripa, pensando essas áreas e pensando essas coisas e participando dos cursos e produzindo questões para que a gente consiga, de fato, encontrar respostas para os nossos problemas, para as questões que a branquitude silencia e não permite que a gente consiga dizer ou apontar, né? Claro que tem toda uma questão também sobre a economia negra, o black money, tem toda uma questão que tem se pensado sobre o fortalecimento da comunidade negra, que desde os Black Panthers, nos anos 60, nos anos 50, eles vêm fazendo essa discussão sobre autonomia e independência. Marcus Garvey faz essa discussão no começo do século passado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o próprio movimento negro, em vários momentos, pensou muito de como a gente podia ter uma autonomia enquanto grupo social. Mas a vida é isso, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai dando resposta. Então, o que eu sei fazer é dar aula, eu sou professora há muitos anos, e aí eu escolhi a educação. Mas, cara, tem várias experiências de pessoas negras empreendendo em várias áreas, porque o Coletivo de Jeje é um negócio social, a gente não é uma ONG, nem um município, a gente é um negócio social. Então, tem vários coletivos negros empreendendo em várias áreas e pensando e propondo várias estratégias para lidar com essas sequelas que o racismo estrutural colocou no nosso colo, mas que não é problema nosso, mas que nos foi dado de presente, assim, né? Como um bônus extra, né, nessa vida. Sim. Ô, Jaque, eu posso te interromper para fazer uma pergunta? Tem aqui o Wilson Ney, ele manda uma pergunta. Você, parte já respondeu, mas eu vou, para deixar também registrado, ele perguntou o seguinte: como pensar um enfrentamento ao racismo em uma sociedade marcada pela transversalidade dos preconceitos social, desigualdades econômicas, misógino, homofóbico, paternalista e de exploração de classe? Entendi. O meu ponto, que é o ponto da Angela Davis, e que eu tenho pensado muito sobre ele, é que o racismo, porque todo o processo de civilização das Américas foi marcado pelo racismo. Os países que constituem o que a gente chama de América, todos eles foram atravessados pela escravidão. E a escravidão, a escravidão organizava o modo de produção de vida numa divisão racial. Então, haviam os brancos, que eram donos dos negros e dos indígenas. E assim se organizava a produção da vida cotidiana, desde a produção econômica até a produção cultural. Então, se a gente pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, pular da vassoura era o gesto de simbolizar o casamento. Esse é um modo de produção de vida negra, porque havia uma divisão racial da produção de vida que destinava aos brancos casar na igreja e aos negros pular a vassoura. Quando a gente sai do modo de produção escravocrata e vai para o modo de produção capitalista baseado na industrialização, a gente acrescenta o elemento da divisão social do trabalho por classes, entre trabalhadores e burgueses, donos do meio de produção, mas não superou culturalmente a divisão social por raça.
que é essa divisão do controle da esfera do campo do poder, das relações produtivas, marcada pela racialidade. A ideia de interseccionalidade é compreender como é que a existência desses dois mecanismos na produção da vida vão se interlaçando ou vão se consolidando para que a gente entenda como isso se dá. Então, no Brasil, por exemplo, não dá para falar de misoginia, transfobia, homofobia, xenofobia, gordofobia, essas opressões que marcam os corpos e que marginalizam corpos outros, sem que a gente fale de racismo. Porque a prática cultural do racismo, do controle do corpo, da eleição de um corpo padrão, modelo, clássico, a qual todos os corpos devem seguir racionalmente, reproduzir a mesma racionalidade não só o que se fala, mas racionalidade com tudo que esse corpo produz, a beleza, a estética, o padrão físico, sem que a gente pense que isso está ligado à ideia do racismo como modo de produção de vida econômica, nessa divisão de quem trabalha e quem fica deitado na rede, e também do racismo como esse modo de produção de vida cultural. Por isso que, para mim, qualquer pessoa no Brasil que se diga à esquerda, que se diga crítico a esse governo, que se diga crítico, né, que queira produzir um pensamento decolonial, precisa fazer discussão racial. Justamente porque não se separam essas coisas. O mesmo quando a mulher do Moro faz a mesinha bonitinha e bota os pratinhos com os lacinhos lá e diz que ela está esperando o maridinho dela chegar, ela está reproduzindo a noção colonial de marcadores de lugar que foi cristalizada pelos mecanismos do racismo durante a escravidão. Quando a gente superar o racismo no Brasil, e eu espero que isso um dia aconteça, esses outros mecanismos vão ser superados conjuntamente, inclusive porque a denúncia ela é feita de forma conjunta, ela é feita de forma articulada, né? Num espaço que se tem, por exemplo, o machismo, certamente se tem racismo. Num espaço que se tem a prática do racismo, certamente se tem a prática da homofobia, porque essa rejeição, essa opressão, essa perseguição desse corpo outro, que não é esse corpo branco, heteronormativo, cisgênero, cristão, ocidental, fictício, porque é uma ficção criada pela branquitude, esses outros corpos também são perseguidos. Então, essa é a ideia de interseccionalidade, não é camadas de opressão que tornam esse sujeito ou aquele sujeito mais oprimido, mas é como é que essas opressões vão se articulando e consolidando narrativas de poder, e como é que a gente desconstrói essas narrativas justamente pensando os mecanismos que produzem ela. E, para mim, não é porque eu sou negra, mas talvez seja por isso, não dá para pensar. Eu acho inaceitável, eu, como uma mulher negra feminista, por exemplo, não entender. Não é meu lugar, não é a minha narrativa, porque não é a minha experiência, mas eu preciso ter a sensibilidade de compreender os processos de opressão, por exemplo, ao corpo das mulheres trans. Eu preciso ter essa sensibilidade de compreensão. Não é minha narrativa. Eu não posso chegar aqui para você e produzir uma narrativa sobre isso, porque não é a minha experiência. Mas eu preciso compreender isso, e isso é uma necessidade política do meu lugar que eu me coloco. Porque senão eu estou sendo. Eu não estou sendo radical. Ser radical é ir na raiz do problema. E eu acho que a raiz do problema é esse modo de produção da escravidão que a gente não superou ainda, de controle do corpo, de controle dessa experiência, sempre pensando uma experiência única. Aliás, eu acho que ninguém superou isso, né? Acho que o país que eu mais vi, assim, essa que não tinha tanto esses marcadores, foi na Alemanha, por incrível que pareça. Não tinham esses marcadores, assim. E eu fiquei, assim, deslumbrada com isso, embora eles estejam presentes também, claro que estão presentes, mas é de um mecanismo diferente. É como se isso pudesse ser mais conversado e mais dito, e tivesse o tempo todo pressuposto que as pessoas lá são, de fato, preconceituosas e racistas. Então, o tempo todo as pessoas têm uma postura de estar se cobrando disso, se revendo disso, se empunhando disso. Mas lá também tem, óbvio que também tem o racismo e todos esses marcadores de violência, porque ele está no Ocidente, e o Ocidente é só violência, né? Nós somos só do deleite do nosso inconsciente, só violência. Sim. Deixa eu só falar, ler um comentário aqui da Glória Santos. Adorei a live, muito feliz em saber sobre o Dijeje, já que moro em Floripa também. A Jaqueline é muito incrível e inspiradora, diz ela. Então, aí um elogio ao teu trabalho. E você falou das narrativas, né? E que
tenta sempre, tenta sempre, não é o objetivo do coletivo de Jeje trazer as narrativas negras. Qual seria? Eu vou fazer uma pergunta meio difícil, hein? Você poderia falar algumas escritoras negras aí que te inspiram? Você já falou da Angela Davis, eu sei que você também gosta da Lélia Gonzalez. Olha, eu tento trabalhar academicamente, até por uma questão do campo, que aí tem uma diferença da Jaqueline doutoranda e da Jaqueline no Digege. Ai, muito bem lembrada. Foi um exercício que eu precisei desenvolver ao longo da minha trajetória acadêmica, e sobretudo quando eu saio da educação e vou para a antropologia, que é um outro mundo lindo, mas eu sou apaixonada pela antropologia, apesar dos pesares. Ou como diria Chico Buarque, apesar de você, de todo o racismo, a misoginia, todas essas loucuras que atravessam a antropologia, mas mesmo com Margaret Mead da vida, tá lá, tá presente, né? Então, dentro do coletivo de Jeje, eu sou uma feminista negra, que trabalho com feminismo negro, que pensa a partir do feminismo negro, que leio feministas negras, mas na antropologia eu sou uma pesquisadora. Oi, filho. No feminismo negro, eu sou ele vai trazer a roupa que ele recolheu. Muito bem. Eu sou. Tem que fazer o trabalho doméstico. Quem mora na casa faz o trabalho doméstico. Muito bem. Eu sou uma pesquisadora que, a partir do feminismo negro, tem pensado o lugar das mulheres negras com quem eu trabalho, que são mulheres negras da periferia de São José, da periferia de Florianópolis. Então, mas eu tento, por uma questão de interlocução com o campo, trabalhar com autores que estão, não só mulheres negras, porque eu também acho que é um absurdo eu só ler autores negros, como é um absurdo eu só ler autores brancos, mas o autor com quem a gente trabalha teoricamente fala muito do que a gente quer responder, né, sobre o que a gente está pensando sobre o nosso campo. Então, dentro do doutorado, eu tenho lido antropólogas indianas, antropólogos negros norte-americanos, antropólogas brancas daqui da América Latina, e nas atividades do DJ a gente trabalha, nosso desafio é esse, trabalhar com autores negros, né? Então, eu leio muita coisa. Não sou do clube que só leio gente famosa, então tudo que chega na minha mão eu leio, desde pesquisadores de mestrado até pesquisadores de pós-doutorado, e tento ler bastante autores negros. Então, Marileia Almeida é uma professora da Rede Municipal de São Paulo, doutora pela Unicamp em História, que tem um trabalho incrível sobre corpo dentro da experiência quilombola de mulheres. É uma das autoras que eu tenho lido, artigos, coisas que ela escreve. Tem um autor negro que é romancista, que é da Bahia, de Salvador, do Fábio Mandingo, que eu leio os romances dele, acompanho nas redes sociais o que ele produz, as intervenções que ele faz. Eu não tenho muito tempo de ler literatura, porque infelizmente o doutorado me consome. Mas sempre que consigo, leio as escritoras negras, paulistas, e Salvador tem uma cena literária muito forte, né? Sobretudo de poesia, de conto erótico. Então eu estou sempre lendo essas coisas que vão chegando dessas produções desses autores que estão colocados. Claro, leio Angela Davis, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, Luísa Barros, Nilma Lino Gomes, que são autores que estão mais consolidados, mas eu acho que tem muita gente produzindo muita coisa. E muitas questões que estão colocadas e que são um pouco discutidas, e que é importante que a gente consiga... Eu sou contra a ideia de clássico. Sim, clássico para mim só Zeca Pagodinho, entendeu? E fundo de quintal. Porque a ideia de clássico cria hegemonias, e hegemonias são problemáticas, porque elas silenciam e invisibilizam. E aí isso é ruim, né? Eu acho que isso não é bom. Toda a experiência ancestral africana ela é feita em cima da ideia de uma coletividade. E tudo que se faz do ponto de vista da experiência africana se faz a partir do que é coletivo. A própria noção de corpo, eu sou de terreiro, então o corpo é construído coletivamente no terreiro. Quando você se deita para dar uma obrigação de santo, você não faz isso sozinho. Tem alguém que lava tua roupa, alguém que faz tua comida, alguém que quina tua folha para você tomar banho, alguém que reza para o teu orixá enquanto você está em possessão. E esse corpo que é cuidado no processo da iniciação, por exemplo, ele é cuidado coletivamente. Ele reflete na vida individual do sujeito, mas ele é construído coletivamente. A própria ideia de axé, de ingunzo, ela é coletiva.
ela se alimenta coletivamente, ela se constrói coletivamente. E esse também é um dos princípios importantes para o coletivo, essa construção coletiva. Muito bom. Kelly, você tem alguma colocação? Vamos dar para dar uma respiradinha. Eu tenho mais dúvidas. Eu acho que é aí que quero saber mais, né, professora? Se Uhum. a professora tocou no sentido de que o DGEG justamente é um enfrentamento que corre por fora, faz uma ciranda justamente de uma outra maneira. E em outro momento, a professora também falou que essa interação, essa diferença do DGEG em vincular teoria com prática, e o que a professora acolhe são essas produções de novas narrativas e desses saberes aí, né, do Brasil e no mundo. Eu gostaria que a professora pudesse dizer quais são essas experiências na prática, essas mulheres que são capacitadas, que a professora utilizou como multiplicadoras, justamente, né, como fomento, incidência de política pública. A professora tem visto, tem tido retorno positivo em relação à ocupação de espaços, a outras formas de enfrentamento, inclusive na própria academia, reivindicando, né, que haja, então, esses outros saberes, que se trabalhe e problematize essas outras questões? Eu acho, Kelly, acho não, assim, eu vou dizer isso, não quero que vocês tomem isso como arrogância, mas vou dizer que muito do que se tem hoje, desculpa, porque assim, nesses 6 anos já passaram mais de 8 mil pessoas pelos nossos cursos presenciais e online. Isso é eu sempre encontro pessoas que fizeram curso, eu tenho uma colega doutoranda que no primeiro dia de aula ela falou assim, cara, as mulheres do Quilombo que eu trabalho fazem os teus cursos para poder pensar as ações dela no Quilombo. E Uau. quando eu vi você, eu falei assim, meu, eu não acredito que ela existe. E é legal isso, né? Esse retorno. Então, eu tenho certeza que esse crescimento das discussões em torno do feminismo negro no Brasil, nos últimos 4, 5 anos, é reflexo do nosso trabalho. Porque como a gente possibilita o acesso à produção intelectual de mulheres e de homens negros, mas principalmente de mulheres negras, que estão no Brasil já desde os anos 30, falando sobre a condição da mulher e do homem negro, e a universidade não possibilita isso, que é a questão da fonte, né? Para o pesquisador, seja ele de qualquer campo, a fonte de pesquisa é ela que faz a diferença para dizer se aquela pesquisa é viável ou não. Olha, eu ouvi falar de uma mulher que trabalha com comunicação, sei lá, daqui a 30 anos, que chama Kelly, ela tinha um trabalho fantástico na SPPC e eu quero pesquisar ela. E aí o orientador vai dizer assim, tá, mas e a fonte? Um texto, um vídeo, um áudio, uma entrevista, uma produção, onde é que isso está? Então, sem esse registro de fonte, fica muito difícil o trabalho do pesquisador. Então, o nosso trabalho também é nesse sentido, de trazer à tona essas pesquisas e possibilitar que as pessoas possam aprofundar a partir daquilo. Mesmo a própria Angela Davis, quando eu comecei a pesquisar Davis em 2013, 2014, no Brasil pouquíssimo se falava dela. Pouquíssimo, 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 pouquíssimo. Para essa figura de lotar o Ibirapuera que ela é hoje, poucas pessoas conheciam. Eu lembro que o primeiro projeto que eu prestei do doutorado na PUC sobre ela, a banca falou para mim assim, tá, quem é essa mulher? Que eu nunca ouvi falar. Falei, pô, mas ela foi. E eu estava prestando dentro da teoria crítica da sociedade, do qual a Angela Davis também é uma filósofa que está lá e que é reconhecidíssima no mundo inteiro por ser teórico-crítica. Foi dentro da do Marcuse, do Adorno, pô, os clássicos da teoria crítica. E aí eu lembro que eu falei para o professor presidente da banca, eu falei, cara, ela foi dentro da do Adorno, ela deu aula com Marcuse na Califórnia. A resposta dele foi, eu nunca ouvi falar, para mim ela não é relevante. Então, hoje, a gente tem esse marco, e eu tenho certeza que muito disso o DGEG contribuiu, possibilitando, divulgando, levando essa formação, distribuindo esse conhecimento. E eu fico muito feliz quando eu vejo várias outras pessoas. Um dos nossos professores, que é o Vinícius, ele tem 19 anos, e ele trabalha com masculinidade negra e bell hooks. E aí quando ele me diz assim, olha, a primeira vez que eu ouvi falar sobre a Bell Hooks foi no DGEG, para mim isso é muito bacana. É um garoto de 19 anos, né? Tá começando a vida dele produtiva agora. Isso para mim é muito bacana, toda essa potência. E eu acho que é um pouco desse lugar, porque
É meio que isso, assim, a gente não consegue, por enquanto, porque quando a gente for uma universidade vai ser diferente, que aí a gente pode dizer informação em larga escala. Mas com os cursos de aprimoramento e de extensão que a gente oferece, o nosso trabalho é esse de expandir mesmo, assim, que nem formiga que sai do formigueiro. É levar essa produção para outros lugares e confiar que o outro vai ser generoso com essa produção da Lélia, da Beatriz, da Virginia Bicudo, que foi a primeira psicanalista negra a pensar a questão de psicanálise e racismo no Brasil em 1928. Então, né, hoje a gente poder levar essa discussão, que isso vem daquele período, pensar racismo, que é todo um processo que é histórico mesmo no Brasil, que sempre teve ligado à psiquiatria, às discussões do racismo e tal, é importante, porque qualifica esse fazer, qualifica essa ação. E aí acho que é um pouco também confiar nos mecanismos da nossa ancestralidade, que é isso, né? Exu, ele é o mensageiro. Eu sempre brinco que Deus é Exu, a gente é mensageiro. O trabalho final é do orixá, não é nosso. A gente só leva a mensagem, cada qual com o seu mutuê, com a sua ori, que faça crescer e se expandir. Mas a gente vai lá, a gente pega aqui o conhecimento teórico da universidade, porque todos os nossos professores estão na universidade, a maioria deles já é doutor, professores e professoras, ou já é mestre, ou tem um tempo de experiência, e pega aqui na universidade e leva para a comunidade, ouve da comunidade, traz para a universidade, esse trabalho de Exu mesmo, de fluxo, né? Que está em movimento o tempo todo. E eu acho que por isso que tem muito a ver o trabalho online, porque tecnologia tem tudo a ver com Exu, né? Comunicação. Então, e eu sou de matriz africana, e para mim ser de matriz africana é meu ethos, né? Não é só uma questão burocrática, como é, por exemplo, outras práticas religiosas, a forma como eu me movo no mundo é a partir desse lugar, como uma mulher negra em diáspora, de matriz africana, iniciada por uma ancestralidade e que cultua essa ancestralidade. Inclusive, isso também tem a ver com o Dijeje, né? Porque o conhecimento é muito importante para o povo banto. A minha tradição é banto, e é muito importante para o povo banto, porque o conhecimento transforma. E o tempo todo, para os bantos da mitologia, a transformação é a coisa mais importante que o ser humano pode fazer. Sim. Já que eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao que você acabou de trazer, que um dos seus professores tem 19 anos, para o pessoal que está assistindo isso agora, vai ficar disponível depois do Facebook, e a gente vai tentar enviar para outras plataformas também para aumentar o alcance. Se alguém tiver, eu estou deixando aqui os endereços, né, para acessar o coletivo de G, conhecer os cursos da plataforma Nicanda, mas saber também qual é o público-alvo, deixar bem claro, pessoal, quem tiver interesse de conhecer mais sobre cultura, feminismo negro de maneira geral, que quer fazer curso com vocês, do coletivo, e também frequentar a Casa Preta, assim que essa pandemia, né, falar um pouquinho dos caminhos e se tem algum direcionamento infantil, se vocês têm algum curso com crianças, fala um pouco da faixa etária, como que as pessoas podem contribuir, e também falar um pouco desse seu projeto aí de levar, de virar uma faculdade, de conseguir a aprovação do MEC, e aí, então, a gente conseguir, né, um pouco mais de feminismo negro aí no dia a dia, isso ser um pouco mais naturalizado. Eu vou começar do fim para o começo a responder. Todo o processo de credenciamento do MEC é caríssimo, assim, é burocrático ao extremo e caro ao extremo. Educação no Brasil é uma coisa cara, muito cara. Enfim. E a gente entende, desde o começo de quando eu criei o DGEG em 2014, meu grande objetivo era tornar ele uma universidade. Era não, nós vamos chegar lá. Justamente porque a produção de... Bom, assim, esse é meu lugar onde eu me coloco profissionalmente, esse é meu lugar onde eu me construí como sujeito, o campo da educação, como pedagoga, como professora, como educadora social, como educadora popular. Então, eu escolhi esse lugar, a educação, para construir uma forma ou formas de que a gente consiga avançar nas desigualdades, no racismo, nos mecanismos de opressão que a população brasileira está imersa, mas que a população negra e a população indígena e a população pobre é a população que mais sofre com isso. Por vários motivos, né? Conhecimento é poder. De fato, uma pessoa que tem acesso a conhecimento, uma pessoa que sabe,
ela tem um poder muito importante, muito grande, porque isso possibilita, inclusive, pela mobilidade social entre as classes, mobilidade econômica, possibilita uma série de coisas sobre si, sobre o mundo. Então, eu escolhi a educação como esse lugar. Então, para nós, tornar o DIGEG uma universidade é consolidar essa possibilidade de criar narrativas que possam produzir formas outras de cultura, de educação, de formação e de enfrentamento a esses mecanismos de controle do qual o racismo e o capitalismo se mantêm, né? São sustentados por essas questões. Então, hoje, a gente tem as 4 plataformas de conteúdo virtual, elas são abertas para qualquer pessoa que queira acessar, não tem, embora toda a nossa concepção pedagógica de aprendizagem, de funcionamento da plataforma, é pensado para as demandas, as necessidades e os desejos das mulheres negras e da comunidade negra. Mas ela é aberta para qualquer pessoa que queira se inscrever, fazer assinatura, né? As plataformas são por assinatura anual, então o indivíduo, a pessoa, o sujeito paga um valor X e pode acessar por 12 meses o conteúdo. São cursos, webaulas, filmes, documentários. Os cursos da Casa Preta, eles são vendidos individualmente. E é importante, de novo, dizer que toda a sustentação do DIGEG vem da venda dos cursos, a gente vive da venda dos cursos. A gente vai começar agora uma campanha com a benfeitoria, deve entrar no ar aí nos próximos dias. Então, quem quiser apoiar futuramente a campanha, é uma campanha bacana, porque a pessoa doa, por exemplo, R$1 e a benfeitoria e a Fundação Tite Setúbal doam mais R$1 cada, então esse R$1 vira 3, né? Uma doação de R$10, de R$50, de R$100 se multiplica por 3. Então, isso é bem importante. Dessa campanha, a gente vai organizar não só a manutenção da Casa Preta, porque apesar de a gente não estar podendo oferecer curso, a casa existe, o aluguel tem que ser pago, as despesas de manter o espaço físico precisam ser custeadas, e também custear esse processo de credenciamento junto ao MEC, para que a gente possa se qualificar juridicamente enquanto uma instituição de ensino superior. Então, os cursos também da Casa Preta, eles são abertos para todas as pessoas que queiram participar. E a gente tem um método nas rodas de feminismo negro que não contempla mais do que 10 pessoas, justamente porque a gente está falando sobre experiência. E aí isso demanda não só a ideia de intimidade, mas também a ideia de um espaço mais reservado, né? Mas na modalidade virtual tem tido um pouco mais de pessoas nas turmas, e a gente está agora terminando uma plataforma para crianças, que é a Nicandinha, que é uma plataforma sobre raça e gênero voltada para a linguagem infanto-juvenil. Então, a gente está nos ajustes finais dessa plataforma, ela deve entrar no ar entre junho e no máximo julho. Já no projeto do ano passado, a gente não conseguiu engatar, por várias questões, entre elas uma coisa chamada doutorado, que é uma praga, mas esse ano a gente conseguiu botar no plano, então estamos nos detalhes finais para poder colocar lá na rua. Para conhecer o coletivo, conhecer os cursos, saber da programação de maio, por exemplo, que tem curso sobre Abdias do Nascimento, pensamento pan-africanista, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Angela Davis, o que é racismo, o que é colorismo, Sueli Carneiro, psicanálise e racismo, Franz Fanon, Kamingele Munanga, o que mais que tem esse mês? Masculinidade negra, narrativas negras dentro do teatro, narrativas negras do rap ao samba para pensar essa estética. Bom, para conhecer todos esses cursos que é ministrado pela equipe de professores do DIGEG, dentre eles eu, é só acessar nosso site, que você colocou aqui na descrição que eu vi, ou nossas redes sociais, o Instagram, o Twitter ou o Facebook, que lá tem a programação e os cursos para participar e divulgar. Isso é importante, esse boca a boca, ele é legal de dizer, e eu convido a todos, quando a nossa campanha da benfeitoria estiver no ar, também para que entrem, doem e divulguem, para que a gente alcance a meta e também se beneficie desse processo do doe 1, leve 3. Eu acho legal isso. Porque uma doação tem o poder de 3. Acho fantástico. Acho que é isso, assim. Mas a gente está aberto, né? A gente tem 3 pilares. A produção de conhecimento de uma perspectiva preta,
a divulgação e valorização do conhecimento da comunidade negra e a empregabilidade também da comunidade negra. Porque o índice de desemprego entre professores, mestres e doutores negros é altíssimo no Brasil. Desde a inserção, por exemplo, em programas de pós-doutorado, a minoria são pesquisadores negros, até a inserção nas universidades públicas, porque as privadas estão cada vez mais difícil. Então, para nós, a empregabilidade, inclusive a empregabilidade era um dos pilares dos 10 pontos dos Panteras Negras, né? Sem emprego, não tem como a comunidade negra se alimentar. E sem alimento, ela está propensa ao sistema de violência. Então, para nós, garantir a empregabilidade de pesquisadores negros, de pesquisadoras negras, é muito importante, principalmente das mulheres cis e trans, porque também são os dois grupos dentro da comunidade negra bastante vulneráveis e bastante propensas às próprias violências mesmo, né? Porque para mim o trabalho doméstico é uma violência enorme. Então, é um dos nossos pilares, essa às vezes aparecem pessoas brancas super bem intencionadas, eu falo, então, mas é legal que você pesquisa sobre quilombo, mas é porque o nosso espaço é para protagonismo de pesquisadores negros. Não, mas isso é racismo, então, colega, não é bem racismo, né? Racismo é o contrário. É o que a gente está tentando é garantir esse lugar de narrar. Porque imagina, tudo que eu consegui construir, eu só entrei no doutorado, eu tenho total ciência disso. E eu vi a Antonella, que é professora do doutorado, e ela estava na minha banca de seleção. Eu só entrei no doutorado na UFSC porque eu tinha construído uma trajetória dentro do coletivo de Gege. E essa trajetória me possibilitou esse reconhecimento, entre aspas, né? Porque se eu tivesse terminado o mestrado e feito outras coisas da vida, muito dificilmente eu conseguiria me inserir. Então, eu tenho artigos na Alemanha, eu tenho artigos na França, eu tenho artigos nos Estados Unidos, a Academia Branca adora isso, né? Adora essas coisas. Então, isso valorizou bastante meu passe de bola. Porque senão eu não estaria no doutorado. Eu tenho total consciência disso. Mas também o DG já é esse espaço para mim, como a porta-voz, mas que também é para outras pessoas que estão produzindo suas pesquisas dentro do DGEG. E é igual a Kelly falou, a gente corre por fora. Sim, eu sempre falo pro pessoal, gente, não vamos dar murro em ponta de faca, porque o sistema ele é racista e ele não vai cair de contente. Então vamos pegar ele por fora, vamos pegar ele na saída. Né? Tem um rap de um amigo meu, o Bakimuta, que ele fala assim, vocês sentaram na mesa e nem chamaram a gente para o chá? Então agora a gente está aqui sentado, tomando chá no outono, olhando para vocês com os facão na mão. Agora acabou. É o que a gente faz no DGEG, a gente está se preparando para discutir por igual. Então, quando a gente tiver. A gente já tem esse reconhecimento do trabalho que a gente faz, mas a gente quer crescer mais e quer ter essa força de construir nossas narrativas, formar nossos doutores, formar nossos mestres, nossos pesquisadores, de uma perspectiva preta, pensando os problemas da comunidade, financiar pesquisa, e eu tenho fé em Xangô que a gente vai chegar lá. Sim, eu tenho certeza disso. E nós somos fortes. E somos muitos. Sim, Jaque, mas assim, você, por estar também dentro da universidade, ali num programa de pós-graduação de antropologia, né, nas ciências humanas, já é, por si, uma resistência. Estar ali... E acaba incentivando, porque querendo ou não, né, você acaba sendo, como foi dito ali anteriormente no comentário, inspiradora. Então, o fato de onde você está também está ocupando um espaço que é branco, heteronormativo, misógino, enfim. Mas... Sim, eu concordo com isso. Eu acho que também não dá para a gente ser poliana e achar que esse lugar também não é um lugar político para se estar, que também não tem uma importância essa mobilização que se coloca. Mas também tem outras coisas que são complicadas, né? Muitas vezes os brancos dentro da universidade agem como se a gente tivesse que agradecer para eles eternamente por a gente estar ali. Assim, tipo, né? Agradeço a nossa grande bondade em colocar ações afirmativas nesse programa e vocês poderem fazer parte dele. Olha como nós somos evoluídos. Quando, na verdade, o que a gente precisa, ou a gente constrói narrativas diversas, constrói não porque elas já existem, ou a gente dá voz para essas narrativas, ou o sistema não vai morrer porque ele não vai cair de caduco. Né? Não vai cair de caduco, ainda é capaz de, quando morrer, voltar como encosto. E aí não tem ebó que tire. Porque é isso, a minha orientadora sempre brinca que se a gente jogar um ebó na UFSC, cai até as paredes. Porque
é isso, né? Ela fala, não passa o Eboque não, porque senão cai até as paredes desse lugar. Porque é isso, assim, é o tempo todo essa disputa de poder. O que eu venho tentando construir no DIGEG, o que eu venho tentando não, o que eu estou construindo no DIGEG, junto com os professores, com os pesquisadores com quem eu trabalho, é que a gente possa construir narrativas, consolidar narrativas, valorizar narrativas, divulgar narrativas fora desse marco. Eu não tenho que saber tudo de feminismo negro. Eu não tenho que saber tudo sobre a produção, porque existem outras pessoas. Eu preciso confiar no meu outro, que ele também pode trazer. Porque a academia se trazendo uma ideia de que o pesquisador ele tem que saber tudo. Ele tem que ser o cara que ele tem que saber tudo. Não, ninguém tem que saber tudo. Cada um sabe uma coisa. E quanto mais tempo a gente faz aquilo, mais a gente sabe. Eu penso sempre muito no terreiro, né? Porque no terreiro cada um sabe uma coisa. Nem o pai ou a mãe de santo sabe tudo. Porque não existe saber tudo. O conhecimento o tempo todo é compartilhado e é revisto e aprendido. Porque se o pai de santo soubesse tudo, não precisava de jogo de búzios. Para ele ir lá perguntar para o ancestral o que ele vai fazer, qual é o encaminhamento que ele vai dar. Então, essa forma de produção de conhecimento da universidade, ela é muito nociva. Sim, imagina, achar que... Eu particularmente, não acho a minha trajetória inspiradora, porque eu só me fudi a vida inteira. Eu sofri racismo a minha vida toda. Eu não vejo nada de inspiração. Muito pelo contrário. Eu vejo a necessidade de alguém que teve que lutar com a fome, com a miséria, com a violência, com o racismo, com o machismo, a vida inteira, para estar aqui sentada conversando com vocês. Onde é que está a inspiração disso? Né? Essa coisa bonita do gozo da falta, do gozo da miséria do outro, que faz isso parecer inspirador. Muito pelo contrário. A gente tinha que viver num país onde a molecada, ao invés de ir pro tráfico, porque é inteligente pra caramba, usar as habilidades deles de liderança no tráfico, eles pudessem construir startup, sabe? A nossa juventude, ao invés de morrer na loucura da droga, na loucura da violência, eles pudessem impulsar outras coisas. Mas a gente vive num país onde quem fura, as pessoas que furam esses lugares são tidas como inspiradoras, mas isso não tem nada de inspirador. Nada, muito pelo contrário. Foi um processo psicologicamente sofrido e ainda é sofrido, porque a universidade ela é o que ela é. Ela é um espaço adoecedor o tempo inteiro. Então, é político, porque é isso, né? É um corpo negro dentro de um espaço embranquecido e branco, o tempo todo brigando e falando assim, olha, escuta aqui, escuta aqui, escuta aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar outras formas, né, de produção de conhecimento. Porque essa forma que a gente tem de produção de um conhecimento hegemônico, hierárquico, possessivo, até adoecedor, cara, o que eu vejo de colega na pós-graduação que adoeceu e que adoece, eu fico horrorizada. Eu passei por isso no mestrado, né, do adoecimento psicológico, por assédio, por violência. Às vezes você tem só o dinheiro da passagem para estar ali, porque é sua bolsa para pagar o aluguel, e o seu colega do lado está dizendo das férias que ele foi fazer na Suíça, sabe? E também é bolsista. Aí você fala assim, porra, que mundo é esse que eu tô vivendo? Né? Que eu não consigo sair do Capão para vir para cá, levo 4 horas de busão para chegar na PUC, e o cara tá dizendo que foi para a Suíça e paga, sei lá, sabe? Assim, tipo, ai, compra um livro de 100 pau e eu não consigo pagar uma xerox de 10 reais. Isso também é mecanismo de violência. E aí eu não faço a menor ideia de onde é que está a inspiração disso, sim, né? Mas eu reconheço também que tem toda a minha parte, pessoalmente falando, um empenho, um esforço muito grande, né? Mas que eu também não sei. Que acho que é um pouco isso, desconstruir essas coisas que são tão naturalizadas nesse discurso cultural do Brasil sobre o lugar do pobre, que é um pouco isso, o pobre que sai do lugar dele, que consegue quebrar essa hegemonia, essa estrutura que, como diz Bourdieu, né, pelo capital social transita por diversos espaços, eu acho que minha bateria vai acabar. Tá, tudo bem, não tem problema. Deixa só eu conectar aqui o carregador. Eu nem percebi que ela vai acabar. É que quando o papo é bom, a gente não percebe. Mesmo. Mulher, não percebe. Né, Kelly? Vamos ver se deu certo. Deu, certinho. Então, vocês estão aí ainda? Ótimo. Estamos. Bom, enfim, é isso. Eu acho que o que eu quero, o que eu desejo, o que eu espero é que a gente consiga construir a partir desse lugar que é a educação, que é o lugar que a gente se encontra, que é a produção de conhecimento, que é a ciência, práticas sociais, culturais e formativas que sejam muito mais
acolhedoras e afetivas e muito mais que permitam o outro se satisfazer naquilo que ele é, sem esses marcadores de controle que estão o tempo todo colocado. Então, se eu, por exemplo, como mulher é um negócio tão bizarro, porque eu, como mulher negra, se pesquiso mulher negra, opa, tá fazendo autoantropologia. Isso é um problema, não pode. Mas se eu, como mulher negra, não pesquiso mulher negra, opa, é alienada, porque negro tem que falar de negro. E se não sou eu, como mulher negra, que brigo na universidade para se falar sobre a pesquisa de mulheres negras, ah lá, alienada, nem sabe, nem conhece as autoras negras, mas se sou eu que brigo para falar das mulheres negras, ah lá, a barraqueira, ah lá, né, a ingrata, que vem lá não sei da onde, que quer questionar o Levi-Strauss. Então, Nunca tá bom, né? nunca tá bom. E é isso que a gente tem que quebrar, assim. Em todas as ciências tem essa pressão aí, não é só na antropologia, né? Em todos os lugares tem isso, assim, né? Tô falando desse lugar onde tô agora, mas passei por isso na educação. Me imagino que em outras áreas deve ser assim também. Então, se não é as mulheres, para dizer, olha, vamos ler mulheres trans, vamos ler narrativas não cisgêneras, vamos ler narrativas de outras ordens, vamos pensar outras formas de produção de vida, vamos quebrar essa ideia de eurocentrismo, né? De ocidentalismo, e aí no fim a gente é as encrenqueiras, as folgadas, barraqueira, que nunca tá feliz, que nunca tá bom, que nada serve, e é isso que a gente tem que pensar. Eu realmente não acho que a universidade no Brasil, como está hoje, está disposta a isso. Eu acho que assim, é aquela coisa de vamos mudar a roupa, mas vamos manter o pensamento, né? Mas por isso que a gente precisa pensar em criar outras formas mesmo, assim, a gente precisa pensar em criar, porque às vezes tem coisa que a gente pode reformar, tem coisa que só jogando fora mesmo, começando do zero. E eu realmente acho que a universidade brasileira, ela só vai se rever quando houverem outras experiências que mostrem para ela que é possível. Sabe assim? Alguém o espelho para dizer, olha, a gente está fazendo, é possível que vocês façam também, porque daí não é mais um incômodo de uma Jaque na antropologia, ou talvez mais 3 ou 4 que vão se juntar a mim, então 5 no universo de 100, aí mais 2 na história, mais 1 na química, mais 6 na arquitetura, vai ser toda uma experiência consolidada de dizer que existem outras formas de produção de conhecimento, que não essa forma europeia, narcisística, controladora, manipuladora, violenta, que é o fazer conhecimento na universidade no Brasil. Que não sei como é que é fora, mas aqui o bagulho é louco. Eu acho que essa problemática aí do racismo é geral, acho que no mundo inteiro tem uns menos, outros mais, com suas características, né, de cada região. Mas se depender de mim e da Kelly, pode mandar material para gente, que a gente publica nas redes e vai fazer bastante divulgação, né, Kelly? Eu tô aqui sem palavras, apenas refletindo, porque justamente acho que é isso, né? Proporcionar um espaço em que a gente possa tocar em questões tão encalacradas em nós todos, né? Essa questão do racismo estrutural não posso falar se não for justamente a partir da minha própria experiência, desse enfrentamento que é cotidiano, que é do dia a dia. Acho que, como a professora Muriel colocou, a gente, né, ela propôs essa questão de não, é a marcha da ciência, mas nós vamos problematizar outras questões, E eu mais do que imediatamente, né, topei, disse é isso mesmo sem essa afinidade com a temática no sentido tecnológico, não a temática do que a gente está problematizando, mas eu tô simplesmente, hoje foi um dia que, bem, esse processo agora de poder processar tudo isso que agora a professora coloca e termina muito bem, demonstrando que, bem, o DGEG está aí, já, né, instrumentalizou, deu ferramentas a mais de 8.000 pessoas por todo o Brasil, todo o mundo. Esse processo de justamente encarar outras frente a frente com essa hierarquia que nos atravessa e atravessa a todos mesmo, né? É muito falacioso dizer que sou desprovida de,
né? Eu não tenho racismo, eu não sou transfóbica, eu não sou homofóbica, eu não sou misógino. Eu sou a partir daquilo que me toca da relação. Então, é um exercício diário, continuar, né? Nada está pronto, nunca estará. E aí é que está, né? Eu acho que a mágica do Djeje é dizer, olha, tá, então tem sim, tem uma estrutura pronta que se chama isto e aquilo. Bem, aqui a gente vai fazer algo diferente e a gente vai demonstrar um exercício outro em que as narrativas, em que a produção de saber também parte, né, da própria experiência do cotidiano, sem legitimar tal e qual sujeito que diga quem, etc. Eu tô realmente, eu não tenho palavras. A professora trouxe foi outras questões, como o gozo da falta. Fiquei aqui eu pensando e relacionando com o narcisismo das pequenas diferenças, que é disso que se trata também, que eu acho que é isso que a professora joga, que eu tenho que realmente criar os muros, e o muro é a fala, o muro é a palavra, o muro é o corpo, como a professora bem colocou. Já fomos bem instrumentalizados, né? Dados até isso, né? A fala, o quanto ela é machista, o quanto, né? O quanto ela é misógina, o quanto ela é excludente, o quanto ela... E aí é isso, nem eu consigo me né, aquelas, né, nem eu é ótimo, como a super-humana. Não, mas é um questionamento cotidiano, né, que é isso, que é viver, né? Viver entre sujeitos, entre desejos, entre esses muros, é justamente, bem, conseguir subir um pouquinho e olhar para o outro lado e dizer, bem, eu também quero tatear esse, né, viver em relação, né, ao outro e sei lá, eu posso estar falando assim coisas perdidas, mas é porque a professora me trouxe tanta coisa que eu não só depois de um processo mesmo, porque é sempre né, as coisas sempre acontecem e vem à mente, né, é justamente isso. Acho que a professora nos contemplou com uma aula maravilhosa e estou eu aqui pensando. Eu Mas, não consigo. não, eu ia dizer que esse processo de... Eu vejo a minha vida de uma outra maneira depois que eu me iniciei no candomblé. Porque o candomblé, ele te coloca a experiência ancestral de um terreiro, te coloca num lugar de se rever o tempo todo, porque ele dá com a ancestralidade africana, traz para o indivíduo esse se refazer, porque é um outro tempo, é um outro ritmo, é uma outra ordem, é uma racionalidade de uma outra ordem. Então, esses questionamentos que eu trago são também questionamentos que eu me faço o tempo inteiro, né? Que eu me coloco neles o tempo todo. Porque por mais que eu seja uma mulher negra, mas eu sou uma mulher negra que nasceu e cresceu num país colonizado, atravessada por uma ideia de ocidentalismo, atravessada por uma ideia de heterossexualidade e de cisgeneridade. Isso me dá marcadores também que podem me cegar nesses labirintos todos do que é esses processos da construção da vida. Então, eu acho que a gente tem que ter muito tato e muita autocrítica o tempo todo de... Tem uma coisa que o Exu fala, que é sempre estar um passo atrás, né? Exu está sempre um passo atrás. É sempre esse movimento de que a análise também me ensinou, ó, peraí, volta, olha antes para pensar o que você faz. E esses processos dentro do modo que a gente vive, eles não estão colocados. Porque por mais que a racionalidade seja algo profundamente desejado no Ocidente, é a última coisa que nós somos seres racionais. Eu acho que, por exemplo, se é muito mais racional na prática cotidiana de um terreiro de candomblé, que supostamente não tem nada de racional, porque está o tempo todo no mundo do mágico, do transe, do além, do outro lado, porque tudo ali se faz dentro de uma lógica que é sempre muito bem analisada e pensada os resultados. Porque botar um preto num dia de Oxalá, por exemplo, pode ter resultados inimagináveis. Pode ter, não ter nenhum, pode ter vários. Isso requer do sujeito sempre uma autocrítica muito grande da sua relação com o seu ancestral, da sua relação com as suas entidades, da sua relação com o seu corpo. Que corpo é esse, né? Como é que é isso? Todo esse processo. Então, todas essas coisas eu acho que foram marcando, porque é uma coisa que eu digo, a gente não separa. A pessoa que eu sou na minha vida privada é a pessoa que eu sou publicamente. Não tem como dizer que os princípios que me regem, eles são os mesmos. Né? Os meus valores, as minhas crenças, elas são as mesmas. E é um pouco dessas coisas que eu acho que é o que me move nesse processo do que é o DGEG, né? Construção coletiva
Ele começou comigo e hoje ele é cada vez mais um coletivo. A gente aqui agora é o coletivo de Jeje, as pessoas que estão nos assistindo é o coletivo de Jeje, que é esse fluxo. Agora vai cada um para casa com as suas inquietações, com as suas questões, com seus. Eu também tenho as minhas perguntas, né? E aí a gente depois volta para a realidade, volta para as perguntas e já saiu do lugar. Já vai para uma outra coisa, e produção de conhecimento para mim é isso. Não faz o menor sentido fazer uma tese que ninguém vai ler. Agora, faz muito sentido pensar uma pesquisa que responda uma demanda real, que traga respostas, ou que traga mais inquietações. A antropologia me ensinou que resposta nem sempre é bom. Pergunta legal, resposta nem sempre. Eu quero só aproveitar o momento para dizer que a nossa campanha da benfeitoria já está no ar. Acabei de receber o e-mail. Te mandei. Então, e aí é muito legal essa campanha, porque a gente já começa com R$1.000 doados pela benfeitoria. Que então, legal. A cada R$1.000 que a gente conseguir, eles dobram mais R$1.000. Então, eu te mandei o link no WhatsApp, Muriel, se você puder colocar aí para o pessoal. Claro, já vou fazer isso. Vai ser fantástico. E, bom, hoje é quinta-feira, dia de Oxóssi, né? Que ele traga a caça. São quantos dias, professora? São quantos dias de campanha? São 30 dias de campanha. 30 dias. Os valores vão de R$10 até 1.500. Então, tem as recompensas que estão propostas. E é isso. E o de Jeje tem que alcançar quanto? A gente propôs como meta R$22.000. Para que a gente consiga. Mas vamos lá, se a gente conseguir 2 milhões, vai ser lindo. Com certeza, com certeza. Milionários de plantão, por favor, abram suas carteiras. Vamos lá. Milionários de plantão que acreditam na produção de conhecimento, que querem construir um país mais justo, um país para todos, de fato. Pessoas que acreditam na solidariedade, no afeto. Pessoas que conhecem o de Jeje. Pessoas que podem doar, que não podem doar, divulguem. Por favor. Por favor. Vamos ver aí, benfeitoria.com/Casa Preta. Vamos lá, galera, vamos ajudar, vamos doar, precisa. São 30 dias para arrecadar e com certeza a professora vai ter a professora vai ter a resposta que bem sempre esperou nesses 6 anos aí para reforçar esse lugar. Eu tô até arrepiada. Mas a professora vai ter a grande resposta, né? Não à toa, não à toa. É isso aí. Que felicidade, bem no ar, no momento de troca, né? Que delícia saber disso. E as pessoas que já estejam escutando, já estejam ouvindo, né? Que já possam justamente movimentar, trazer essa possibilidade, porque é um trabalho lindíssimo, como vocês tiveram a oportunidade aqui, né, de ouvir a professora Jaqueline. Não só aqui, vocês podem buscar todo o material dela, desde o site do Jeje até nas próprias Casa do Saber, a Rita Von Rank, eu sempre, né, eu com alemão não dou, mas a professora Jaqueline já vem desenvolvendo, né, essa troca já há muito. E justamente o de Jeje chegou para justamente ser esse que faz uma ciranda do lado de fora, justamente para comer o de dentro. Chega-se no miolo por uma outra forma. Vamos ver essa estratégia, sempre tem que estar dentro para expandir. Não, olha, vamos fazer também do de fora para chegar lá dentro e reconhecer. Não é assim, não foi justamente essa trajetória reconhecida do lastro deixado fora que fez com que o doutoramento fosse possível, porque se assim, a própria consciência da professora foi possível de ver, né, como são dados os nós da coisa, né? O que brilhanta o miolo não é a propagação. Pois bem, agora de Jeje fazendo diferença. Parabéns, professora. Eu não posso... Estou super feliz. É uma honra. Obrigada. Eu vou fazer os encaminhamentos finais, assim. Eu gostaria que você falasse o que você deseja agora. Acho que já é o momento de a gente ir encaminhando um final, mas tanto eu quanto a Kelly, a gente está em êxtase, né, aqui, porque a gente sabia que já ia ser um prazer e uma delícia, porque é um tema que a gente gosta e a gente
se propôs, né, a trazer essa problemática em conjunto, né? Não foi uma coisa minha ou dela, foi uma conversa construída. Então, uma baita oportunidade para a gente e para quem está assistindo. E vamos tentar agora encaminhar. Por favor, pessoal, compartilha com quem vocês puderem. Acessem benfeitoria.com/Casa Preta, acesse o coletivo de Gege, comprem os cursos e façam aqui, ó, figa, força, regra, vai pro terreiro, não importa. Faz o que tu acredita, porque uma das coisas que eu tô achando mais incrível dessa história toda do coletivo e da Jaque Conceição é que se há uma problemática grande, profunda, em relação ao estudo formal das universidades públicas, é uma oportunidade de se fazer algo do jeito que é necessário fazer, não do que já é feito e que não está dando certo. Então, a gente já sabe o que deu errado, né? Vocês já sabem o que deu errado, e agora vocês vão conseguir narrar a própria história e aí fechando, né, o início que você falou, que ela não gosta dessa questão de lugar de fala e sim de narrativa. Então, vocês já estão narrando e desejo vida longa, muito, 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 muito longa. E é isso. Passo a palavra para você, Jaqueline, fazendo encaminhamentos finais. E, mais uma vez, muito obrigada. Pois é, cara, não sei nem o que falar, porque eu tô tão feliz com a campanha. Tem que curtir. Vamos acabar logo, porque ela tem que comemorar. Não, agora eu vou entrar no inbox das pessoas e falar assim, ó, vem aqui que você vai doar. Pode vir aqui que agora você vai doar. É isso, assim, eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês. Para mim, realmente foi muito prazerosa a conversa, mesmo. Apesar de todos os pesares que é estar na universidade, a antropologia me trouxe coisas muito boas. E antropologia é um negócio muito doido. Ao mesmo tempo que às vezes eu quero matar, eu falo assim, caraca, por que eu não fui para antropologia antes? O que eu estou fazendo na educação? Mas a vida é esse processo de construções e de grandes atritos, conflitos, e a gente está o tempo todo nisso, assim, acho que isso é viver, né? Isso é de fato a vida, é assim que se produz a vida. Demorei um tempo para entender. Quero convidar então todas as pessoas que assistiram a live, que vão ver depois, para compartilhar, para doar, para apoiar. Eu nunca quis fazer campanha de financiamento coletivo no Digege, porque alguma voz me dizia que a hora ainda ia chegar, para eu não queimar essa carta. Porque tiveram vários momentos que a gente teve várias dificuldades, e essa questão sempre passou pela porta. E eu acho que agora é a hora, assim, a gente está nesse momento de... eu brinquei esses dias com meu pai de santo, eu falei assim para ele, pai, a minha avó é analfabeta, e sim, eu vou ser dona de faculdade. Eu falei para ele, o senhor tem noção da grandeza do que é isso? Uma mulher negra que cresceu numa família, minha mãe terminou o ensino médio comigo já terminando a faculdade, né? Na minha família, poucas pessoas têm ensino médio. E a gente vai construir uma faculdade preta, feminista, antirracista. Falei para ele, você tem noção do que é isso? Ele falou assim, tem, minha filha. Isso daí é a vida se concretizando para aquilo que tem que ser. Então, eu fico feliz de ser a pessoa que capitaneia isso. Eu ser a pessoa que está na linha de frente, mas isso é coletivo, o DGEG é coletivo. Há mulheres, há homens que estão construindo o DGEG, que estão arduamente dedicando seu tempo para isso. E então eu peço que as pessoas que acreditam que é possível outras formas de vida, que não esse sistema controlador, opressor, que contribuam, que doem, que acreditem e que divulguem, que visitem o DGEG, que falem do DGEG, que convidem nossas professoras para cursos, para palestras, para eventos, para interlocuções. Sempre que possível, eu me coloco à disposição para essa conversa. E eu acho que o que eu penso é... Sei lá, cara, assim, eu tô feliz pra cacete. Parabéns! Merecido. Porra, é isso, assim, a gente vai ter finalmente nossa faculdade, vai demorar um tempo, porque é burocrático, mas não interessa, acho que é isso, e vamos que vamos, e como diria Mano Brown, um cara de qual eu tenho profunda admiração, onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor, né? É isso, a vida é essa ressignificação o tempo todo, e apesar do racismo que nos animaliza, que nos invisibiliza, nos oprime, nos deprime, nos machuca, como diria Jorge Ben, ser negro é lindo, e essa beleza que é nossa, que o tempo todo está colocada, acho que é isso que a gente precisa no mundo, embelezar, né? Embelezar e crescer.
e dar fruto, e é isso, é nós. E depois de nós, é nós de novo. Perfeito. É isso. Kelly, por favor. Somente a agradecer a vocês duas. Eu me sinto muito honrada em estar participando desse momento, e principalmente agora com essa notícia que a professora coloca aí para todos. É isso, é ter a certeza de que esse movimento foi feito bem em pleno dia da marcha, né, virtual hoje pela ciência. Nasce, então, a possibilidade dessa nova ciência, e essa ciência que não há, não está contra isso ou aquilo, mas está para justamente enaltecer, trazer, resgatar, proporcionar, né? Então, que tantos outros saberes que são suplantados cotidianamente, que são esquecidos, venham à tona, surjam e sejam também instrumentos necessários de empoderamento, de participação, de incidência, de mudança realmente em todas as estruturas. Eu só tenho a parabenizar e agradecer muito a aula que tive. E, bem, agora é justamente refletir. E eu vou também beber-morar, aquelas eu também vou beber-morar. Eu tenho que comemorar. Parabéns, professora, parabéns. E é isso, muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, gratidão, Jaque, gratidão, Kelly, muito obrigada a vocês duas também. Vamos encerrando, e por favor, Jaqueline, fique à vontade do que você precisar e que a gente puder, né, fazer para qualquer coisa em relação ao coletivo, o que você precisar mesmo. Estamos à sua disposição, tanto a SBPC quanto o Projeto de Ciência da Ciência. A gente está aqui com essa missão de tentar dialogar e de conectar pontos, né? Porque a gente está passando por uma fase bem complicada no Brasil e no mundo, então acho que é momento de se unir e não ficar só na falácia. É na prática mesmo. Isso aqui já está sendo prático, né? Então vamos continuar. Vamos junto, que junto a gente vai longe. Professora, eu já vou fazer minha doação, hein? Eu também. Eu vou fazer a minha doação. Então tá ótimo. Muito obrigada mesmo. Espero que a gente se veja em breve para um abraço e um bate-papo, um café, uma cachaça, qualquer coisa, qualquer negócio. Tá bom. Valeu. Gente, não esqueça de doar, benfeitoria.com/Casa Preta, e sigam o Coletivo de Gege, beleza? Tchau. Tchau.